Valeu. Antes de tudo, eu quero agradecer a chance de participar aqui da Elixir Brasil. Para mim é um privilégio estar nessa comunidade maravilhosa da Elixir. E, bom, vamos falar então um pouco sobre a apresentação. Eu vou mudar aqui. Essa apresentação minha, na verdade, é mais um experimento, né, de como receber um repositório Git, né, você suportar um Git pull, um Git push do lado do server. E conforme o tempo, conforme eu fui fazendo esse experimento, eu gostei muito de várias coisas que eu pude aprender e eu resolvi compartilhar isso na apresentação, tá? Então a ideia é mais compartilhar o conhecimento aí com todo mundo. Provavelmente não deve ser o código mais perfeito de todos, mas ele está funcionando e dá para apresentar. Bom, o foco dessa apresentação vai ser só na parte do SSH do Git Server, tá? Então eu vou entrar em mais detalhes para frente. Antes de começar, eu queria me apresentar rapidamente. Meu nome é Roger Leite, eu tenho 35 anos de idade, eu tenho 19 anos de experiência, eu sou de São Bernardo do Campo, São Paulo, e sendo que nos últimos 4 anos eu foquei em programação funcional, bastante em Elixir, e hoje eu trabalho no Nubank também, então eu trabalho com Clojure e com Flutter, e tô de cabeça nesse mundo funcional. E o que me levou também a conhecer um pouco sobre o Git Server, no caso, foi trabalhar com sistemas distribuídos, que é uma área também que eu gosto bastante, e nos meios de pagamento é bem importante você ter sistemas distribuídos. E no final eu espero que você possa entrar em contato comigo, mandar algum feedback, trocar ideia. A ideia aqui é compartilhar informação, então sinta à vontade. O feedback pode ser positivo ou negativo, tá, gente? Não tem problema. Qualquer coisa, qualquer sugestão para melhorar é bem-vinda. Tá. Bom, o que esperar dessa apresentação, né? Eu vou comentar um pouco, vou fazer uma leve introdução de como funcionam os comandos de git push e git pull, utilizando o protocolo do SSH. Então, vai ser bem por cima, mas a ideia é dar uma visão de como que funcionam esses comandos para, na hora que a gente vê a implementação, poder entender um pouco melhor ali o que representa cada etapa, né? Depois tem a parte de como implementar o servidor SSH, no caso, utilizando o módulo do Erlang, porque já fazendo um spoiler aí, mas não tem nada de SSH direto para o Elixir. E nesse meio tempo, eu vou falar um pouco também sobre a documentação do Erlang e interagir com o código Elixir, porque a gente sabe que o interop do Elixir com Erlang, ele funciona super bem, mas tem algumas coisas, alguns detalhezinhos que às vezes dificultam, então a ideia é falar um pouco sobre isso. E mostrar exemplos de código, e no final, se tudo der certo, vou ter uma demo no terminal, vou dar uns comandos do git push, git pull, para a gente ver em execução as coisas acontecendo. Eu espero que tudo dê certo, não dê nenhum bug. Bom, próxima etapa aqui é falando um pouco sobre o Git, né? Conforme prometido. Eu acho que vale a pena ressaltar, quando eu falo o SSH do Git, né? O Git ele suporta vários protocolos para você interagir com o seu repositório. E como que você interage via SSH, né? Isso depende de como que está o seu Git remote definido, né? Então, quando a gente está lá no GitHub, tem a opção de selecionar o HTTPS ou o SSH. Tem um exemplo ali no slide, ali, né? Quando é SSH, ele tem um formato ali de git, @github e tal. E quando é HTTPS, tem o HTTPS na frente. Uma curiosidade aí é que o Git, ele suporta, para fazer fetch de data, ele suporta vários protocolos, além ele suporta HTTP, HTTPS, Git nativo, suporta também FTP e SFTP, apesar que eles estão estão deprecated. Eu não sei como seria em português. Descontinuar. Bom, deprecated. Tá? A anatomia do Remote URL SSH, né? Então você tem um protocolo na frente, né? No caso do SSH, então SSH dois pontos, //. Ele é o protocolo padrão, ele é por padrão. Então se você não tem nada na frente, o Git vai tentar o SSH. E aí você tem a sintaxe ali do user, o do host com a porta, e tem o path para o REPL, né? Por que eu estou falando tudo isso daqui? Essa anatomia do remote ela é importante para a gente entender como que a gente configura depois local o Git
para ele poder enxergar o nosso servidor ali na hora do desenvolvimento. Tá, então, aqui nessa apresentação eu fiz questão de colocar os links também, tem um link para a documentação do Git, tanto do Git Remote quanto do URLs, que fala mais sobre tudo isso, tá? Porque a minha ideia é dar uma passada superficial para tentar focar um pouco mais no código. Então, falando agora um pouco do ciclo de vida do Git Pull e do Git Push, né? Isso do ponto de vista do servidor, né? Então, quando você faz um Git Pull, o que acontece, quais são as etapas, isso numa macro view, né? Quais são as etapas que vai acontecer do lado do servidor? Então, primeiro tem a autenticação, pelo fato do Git Client abrir uma conexão com o seu servidor via SSH, ele vai mandar suas chaves locais para te identificar, né? Então tem essa etapa. Depois, o que ele faz ele manda... Então, depois que ele autenticou, ele utiliza o próprio protocolo SSH para mandar um comando para o lado do servidor. Então, no caso, quando você faz um Git pull, o comando que chega é o Git upload pack para o servidor. E quando você faz um Git push, o comando que chega lá é um Git receive pack. Tá? Eu vou entrar em mais detalhes nisso, mas o que importa é saber que tem autenticação, depois tem o envio do comando, e aí vem a etapa 3, que é a etapa de enviar os dados. Então, depois que o comando chega no servidor e ele abre essa conexão, rola a transmissão de dados, e no final tem a finalização da conexão, que você tem que dar alguns comandos específicos para finalizar o SSH. E ainda sobre o Git, né? O Git era uma ferramenta que é incrível, vale muito a pena estudar. E a parte que eu acho bem legal é que ele tem muita informação acessível, de graça, e também em português, o que no geral, né, é difícil de encontrar na nossa área. E eu acho que vale a pena ressaltar aqui que ele tem o livro ProGit, ele tem várias línguas, inclusive em português, e você consegue ler de graça na web. Então, se você tem uma curiosidade de como funciona o Git, ou até mesmo como você pode melhorar os seus fluxos do dia a dia, eu recomendo esse livro, vale muito a pena ler. Tem bastante curiosidade, bastante coisa. Fica a dica. Bom, então, a parte do Git, que eu falei que ia ser bem por cima, né? Foi. E aí a ideia, então, é partir codar em Elixir, então, né? Como que a gente faz para suportar o Git Pull e o Git Push, né? No seu server-side. Quando eu comecei a codar nisso, claro que a gente bate lá no Google, né? Para ver se acha alguma coisa. Eu não achei nada logo de cara no Google. E aí eu falei assim, vou dar uma lida na documentação do Elixir, porque a documentação do Elixir é bem completa e ajuda bastante, geralmente. E eu procurei SSH na documentação e não teve nada, né? Eu falei, putz, agora ferrou. O que eu vou fazer? E aí, olhando alguns posts no Google, eu vi que a maioria das coisas de SSH no Elixir, a gente usa um módulo de SSH do Erlang. E aí, partiu ler a documentação do Erlang. A documentação do Erlang, do SSH, ela é muito completa, assim, é uma documentação... ela, por sinal, ela tem um ar mais acadêmico, cita muito a RFC, essas especificações assim no geral, mas ao mesmo tempo ela ensina muita coisa também, ela ensina como que funciona a conexão, os channels, qual que é o processo e tal. E nessa documentação eu coloquei aqui uns screenshots aqui da parte que me chamou a atenção para poder implementar esse server, né? Então ele fala que o server SSH, que é o daemon, né, ele é startado através do método daemon, que pode ter os parâmetros lá 1, 2, 3, né, a aridade dele, né? E para você implementar um SSH server, você pode, para facilitar, né, isso, né, você pode implementar o behavior SSH server channel do Erlang no seu módulo Elixir. Não só isso, como que eu tenho que lidar também com a parte de autenticação, é importante também implementar o Behavior SSH Server Key API. Tá? Então, são esses dois behaviors são o que permite a gente tanto aceitar uma conexão, quanto fazer esse reply, sabe? Essa resposta direta aí da conexão. Bom, depois de ler um monte da documentação do Erlang e aprender muita coisa de SSH que eu nunca nem imaginava na vida,
tem esse fator bônus, vale a pena. É uma outra dica também, a documentação do Erlang aí é uma boa leitura. Aí, finalmente, partir para implementação. Então, a ideia aqui, eu fiz um mix new, porque a minha ideia mesmo é só validar, né, como que é o processo de suportar, de receber esse repositório. E a ideia aqui é ter um worker que inicia o daemon do SSH. Tá, isso aqui, o nome ali do módulo é de um projeto que eu coloquei no GitHub, mas ele está totalmente WIP ainda, tá totalmente modo alfa, vamos dizer assim. E para os slides eu também dei uma alterada nos códigos para deixar mais simples, mas eu tenho outros planos para esse projeto mais para frente. Mas a ideia aqui é ter um worker que você consegue subir na sua aplicação normal Phoenix, sabe? Então, se você imaginar que isso daqui vai ser uma lib estável algum dia, talvez, você consegue definir os parâmetros, né, e startar uma porta SSH do seu projeto também. Então, nesse exemplo aqui, eu estou configurando o meu servidor local para responder na porta 4242. O systemdir ali é onde ficam as chaves do host. Então, assim, o que seriam essas chaves do host? Quando você faz a autenticação, o seu host precisa ter as chaves para poder fechar essa autenticação e validar as chaves de quem está mandando a conexão. E nesse caso, para facilitar, eu acabei usando a própria implementação do Erlang. Então, você tem que definir qual que é o systemdir, que é aonde estão as chaves do host. E o gitdir ali é o parâmetro da onde o servidor vai buscar os repositórios Git. Tá? Então, assim, são só parâmetros, na verdade, não tem nada demais aqui. Mas a ideia é só mostrar que ele é um worker e pode subir sendo supervisionado aí por algum supervisor. Bom, a parte agora começa a implementação do worker, né? Então, tem um ponto importante aqui que como que a gente quer usar o módulo SSH do Erlang, a gente tem que declarar ele lá no mix, no arquivo mix, não é? Extra applications, para poder ficar explícito que a gente tem essa dependência. E com isso declarado, a gente já consegue implementar os behaviors direto só usando o nome, né? Porque os nomes, ao acesso ao Erlang, via Elixir, você só usa o nome do Atom ali, né? Então tem o behavior ali do SSH Server Channel, o behavior do Server Key API. Quando a gente implementa esses behaviors, a gente precisa colocar os métodos dele, né? E isso daí estão nos próximos slides. A ideia aqui é só mostrar o nome dos behaviors, mostrar que ele tem um struct ali, que é o state, são os dados que ele vai manter depois que ele estabelecer a conexão. Então, a gente vai precisar manter alguns dados dessa conexão, que é qual que é a connection, o channel, o user, esse git port, qual que é o comando git, o repositório git no final e o gitdir. A gente vai ver mais disso um pouco mais para frente. E o shield spec é o que vai retornar os dados que ele inicia o daemon, né? Então, quando a gente declara lá no application lá o módulo SSH e passa os parâmetros aqui, ele cai nesse shield spec aqui, os argumentos lá. E aí aqui a gente define o daemon options e define o comando de start, restart, shutdown aqui do worker. E aí aqui já começa um primeiro ponto de detalhe aqui, que o start, a gente fala que o start vai ser o SSH daemon, que a gente viu lá na documentação do Erlang. E aqui são os argumentos desse daemon. Então, nesse caso aqui, a gente está chamando o daemon com aridade 2. A gente está passando a porta e as opções. Tá? Essas opções aqui é o grande... Eu acho que é uma das grandes dificuldades que tem ao interagir com o código Erlang, assim, sabe? É como que você passa esses dados, e eu vou detalhar um pouco mais isso aqui nos próximos slides também. Bom, nos próximos não, já é no próximo. Como ler a documentação Erlang? Então, eu comentei aqui do daemon, né, que são dois argumentos aqui de start, né, e só que é muito importante a gente saber o que a gente está chamando e o que é esperado de resultado, né. Então, logo de cara, assim, quando você vê a documentação do Erlang, talvez pelo fato de a gente estar mega acostumado com a documentação do Elixir também, que é uma documentação muito detalhada, bem
bem legal de ver. A documentação do Erlang ela tem um lado mais, ela tem uma cara mais de type spec, assim, somente, sabe? Ela também é bem detalhada, mas as informações são um pouco mais difíceis de encontrar, assim, logo de cara. E isso dá um ar meio assustador para a documentação Erlang. Mas é questão de você se acostumar. Então, quais são os pontos importantes aqui, né? Então, no Daemon, ao ver a documentação do Daemon, você tem acesso aqui quais são as assinaturas disponíveis, né? E logo de cara ali tem um port or TCP socket, né? Então você vê ali que o port, o pipe, TCP socket, isso é uma sintaxe de type functions do próprio Erlang, onde a gente pode traduzir assim literalmente que vai vir um port ou um TCP socket. Essas são as duas estruturas que ele está esperando. E essas estruturas, elas são os types, né? Você define o que tem que ter dentro para ele considerar como estrutura, né? Então ali embaixo já tem, por exemplo, o port do integer, né? Então se você mandar um número, ele vai aceitar como fosse um port. Se você mandar entrar na estrutura do OpenSocket e ver o que precisa, ele vai aceitar como fosse um TCP socket nessa estrutura. Bom, dessa documentação aqui, o que importa para o nosso caso a gente abriu o daemon com port e com options. Então quais são as opções que eu posso mandar para dentro do daemon, né? E aí a gente navega. Então ali dentro do options, daemon options, é um link. Quando você clica nisso, você cai na definição do tipo daemon option. E aí você vê uma lista com um monte de coisa. E, mais uma vez, é meio que assustador. Mas se você começar a ler um a um e ir com calma, você vai ver que não é algo tão difícil assim. São só definições de tipos. E sim, tem muitas opções que você pode mandar para um servidor SSH. Eu vou focar mais nas opções que eu mandei, porque a ideia do módulo SSH é suportar qualquer coisa para SSH inteiro, e a gente está focado aqui em só permitir a conexão do Git. Tá? Então, indo um pouco para o lado aqui o SSH CLI é uma das opções que a gente manda lá dentro do daemon. Eu peguei ele como exemplo para ver como que fica na documentação, né? Então, ele fala aqui dentro aqui que o SSH CLI daemon option, ele é composto por um mapa ali, né, SSH CLI, que dentro tem um mod args ou um no CLI. E como que a gente manda essa informação como que a gente manda essa informação pro daemon, né? Como que fica isso, né? Então, olhando essa estrutura aqui do SSH CLI mod args, a gente traduz isso daqui, eu vou voltar aqui, fica traduzido assim. O primeiro nome aqui é a chave, então SSH CLI, e aí aqui dentro tem a estrutura do mod args conforme ele está descrevendo, que é qual que é o módulo que vai implementar esse SSH CLI e quais são os argumentos que você quer passar para ele. Então, voltando aqui, ó, SSH CLI, aqui fica a chave, e aquele mod args, eu coloquei aqui embaixo aqui, ele descreve como módulo, ou um atom, né? E a lista de argumentos. Então, assim, logo de cara é difícil de entender, mas depois que você entende, você consegue usar numa boa. Então, qualquer argumento que eu queira passar aqui, eu consigo ver, inspecionar o tipo e fazer esse pequeno deparo aí que tem do Erlang para o Elixir. Tá. Bom, acabou sobre a parte de documentação Erlang. A gente volta agora para a parte da implementação. E eu coloquei esse lembrete aqui do Git pull, Git push das etapas, porque eu tentei separar a parte dos códigos a parte do código que faz exatamente essas etapas aí. Tá, então agora o foco é na etapa de autenticação, que ele usa as chaves privadas para identificar o seu usuário. E aí como que fica isso lá dentro do nosso módulo lá, né? Quando a gente implementa o behavior do SSH Server Key API, a gente precisa implementar os dois métodos, que é o do host key e do isout key. E o host key é onde você entrega as chaves do seu servidor. E aí aqui eu usei o próprio Erlang aqui para retornar as chaves locais. Então, aquele systemdir que eu passei lá da outra vez, aquele diretório é utilizado nesse momento aqui para poder retornar a chave do host.
E no isOutKey é onde a gente define se a chave informada ela é válida. Aqui no caso eu estou sempre retornando true, porque eu estou fazendo meio que um bypass aqui na autenticação, o foco não é na autenticação, mas aqui seria a etapa onde você pega aqui, que está vendo, que está chegando como argumento ali na linha 10, né, a chave, vem a chave que a pessoa está usando, definido no SSH, aquela ID RSA, sabe? Ou se você dá um SSH-ADD-L, você vê suas chaves ali. Então, quando você faz um git pull, o próprio SSH manda todas as chaves que você tem ali do seu agent, então ela chega aqui, e a ideia seria, nessa etapa, você usar essa chave para poder identificar um user do seu sistema, por exemplo, né? Então, você vai fazer uma busca ali no banco e ver se encontrou o usuário ou não, e aqui você pode retornar o true se caso o usuário exista, ou um false caso você já queira negar logo de cara. Tá? Então essa é a carinha da parte de autenticação do módulo. Tem um ponto importante ali, de quando a gente está lidando com um código Erlang, o username, eu acho que vem um charlist ali, por isso que tem um toString aqui, eu não lembro exato, mas acredito que deve ser isso. Eu coloquei também um IO inspect aqui dos steps, para depois, quando for rodar no terminal, a gente poder ver as etapas acontecendo. Tá? Então, essa é a etapa de autenticação. E agora, aí, depois disso, vem a etapa de lidar com state. Tá? Então, o que acontece aqui é o seguinte, quando o daemon starta, ele vai chamar esse método init, que a gente implementou do behavior do SSH Server Channel, e esse método init, ele manda os argumentos que ele recebeu lá no momento do daemon, que aqui no meu caso eu estou mandando o gitdir, que é o diretório da onde vão estar os repositórios, e a gente, desse momento em diante, a gente pode retornar um OK ou um error, mas nesse caso vai ser sempre um OK, onde a gente retorna um state, né? Então aqui eu estou retornando a estrutura do próprio módulo com um gitdir dentro. E aí, conforme os eventos vão acontecendo, a gente vai populando esse state. Tá? Então, o primeiro passo é o init, onde a gente tem um state inicial. E o segundo passo, que é o do handle message ali, tem um evento ali que chama SSH Channel Up, da linha 11. Essa é a primeira mensagem que o servidor recebe. Então, é quando a conexão realmente está estabelecida. E o handle message vai ser o método principal que o seu servidor SSH tem que implementar para tratar os eventos do SSH, né? Então, é onde a gente usa o pattern matching para poder tratar os diferentes eventos que vão acontecer. Esse primeiro aqui, a gente está recebendo a conexão, e aí, na linha 15, a gente pega os dados do usuário da conexão, mais uma vez usando o módulo ali do SSH do Erlang para isso, e a gente define um novo estado, né, passando a conexão, o channel e o user. Então, esse estado, nas próximas mensagens, é o que ele vai ser repassado. Essa é a etapa de... E essa etapa do state finaliza, acho que a etapa de autenticação. Tá. Aí, a próxima etapa é receber o comando git e estabelecer a conexão. Então, assim, o git, depois que ele estabeleceu a conexão, ele manda um comando, de acordo com o comando que você mandou. Ele manda um comando para o servidor poder repassar para o client. Então, aí é um ponto interessante do Git, que o Git ele é tanto client quanto server, olhando por esse ponto de vista. E esse daqui eu acho que é o maior método que tem do módulo de implementação, que é a parte de executar o comando remoto. Tá? Então, quando chega essa mensagem do SSH, a mensagem do comando remoto é a mensagem de exec, do SSH CM ali, da linha 5. Então, o pattern matching é o que define, que fala assim, beleza, chegou um exec para a gente, e ali mesmo a gente já faz um destructuring ali para pegar os dados do state, e tem que fazer algumas coisinhas aqui para poder repassar esse comando para o Git do servidor, né? Então, quais são essas coisinhas, né? O comando que chega, que é o cmd, eu acho que não dá para ver o mouse, né, da minha apresentação. Mas eu vou falar o número das linhas aqui, talvez para quem estiver acompanhando.
o comando... Calma aí. Opa, acho que é aqui. Então, o comando ele vem ali na linha 5, tem o CMD, é onde tem o comando do exec. E aí, esse comando, na linha 12, eu tenho um exemplo ali de como que ele chega, né? Então, ele chega, é um char list, e tem a primeira parte tem o comando do Git, e a segunda tem os argumentos que ele manda. Então, quando você faz um Git pull, o comando que chega no servidor é um Git receive pack no repositório tal. Esse repositório tal, ele vem daquele Git remote que eu comentei lá no comecinho. Então a gente faz a gente trata essa string para poder separar em comando e argumento, fazendo um toString ali, fazendo um split e removendo aspas simples ali do argumento. Então no final a gente vai ter ali na linha 12, dá para ver ali o que é. No final a gente vai ter o git command com git receive pack e o git args vai ter o repositório. Aí ali eu dou uma inspecionada para a gente só poder ver o que está acontecendo, o que está passando nessa etapa, né? E na linha 22, eu coloquei um caso de, por exemplo, se a gente quisesse negar o acesso a esse repositório, como que seria? Então ali a ideia é simular um acesso negado do repositório. Então eu coloquei um ifão mesmo, bem chumbado ali. Então se o path do repositório for user denied.git, ele vai sempre negar, não vai permitir. Se não, eu uso o gitdir, que veio das configurações, e junto no repopath, né, que está chegando, para poder ter o absolute repopath, que é onde a gente vai salvar, vai repassar, na verdade, repassar os dados do repositório. E aí, de acordo com a decisão, se a decisão for ok, ali na linha 31, né, o que a gente faz? A gente faz um port open do comando git. Então ele faz ali um system find executable git command, né? Então ele vai pegar ali, por exemplo, o git receive pack, vai montar, vai repassar esse comando inteiro, passa essas opções de string, binary, exit status, que é o que faz a gente pegar o que está vindo de input e repassar para ele, e depois o que está vindo de output pegar de volta. E como argumento para esse comando, a gente passa o caminho do repositório completo do servidor, para ele poder encontrar os arquivos do repositório. Então, aqui nessa decisão, a gente já está assumindo que o repositório existe, tá? Então, esse é um fator importante para esse exemplo aqui. Quando eu for rodar no terminal, eu já vou fazer em cima de um repositório que existe. Se for fazer esse código aqui, ele não está funcionando para repositórios que não existem. Tem que criar o comando do --berry lá na mão. Mas aí são só detalhes de implementação. E depois que ele definiu esse git port, né, que é o comando mesmo, ele coloca isso dentro da estrutura, na linha 38 ali, ele coloca dentro do state, qual que é o comando, e eu gravo ali também qual que é o caminho do repositório, só por informação. E a gente retorna esse novo estado. Então, o que acontece? Nas próximas etapas, a gente já vai ter um novo state que tem um git port dentro, sendo esse git port o comando que é o comando de proxy do Git. Bom, essa foi a etapa do comando remoto. E aí agora vem a etapa onde a gente trata os dados, né, tanto o recebimento quanto o envio dos dados, e depois finaliza a conexão. Então, temos aqui mais código. Eu espero que o código não esteja muito pequeno, tá? Eu não consigo ver as respostas, não consigo interagir com o pessoal, mas qualquer coisa depois eu vou disponibilizar também esses slides. Tá? Bom, como que a gente controla os fluxos? Então, seguindo aquela mesma linha dos outros códigos, né, a gente tem o handle message ali do nosso módulo, e é tudo por pattern matching. Então, tem esse primeiro handle message da linha 4, é quando a gente recebe os dados do port git, tá? Então, o que significa isso? É quando a gente manda o comando repassa o comando para o Git, e o output do Git vai gerar esse feedback, e a gente recebe ele aqui. Tá, então, na verdade, desculpa, quando os dados são enviados, na verdade, né, o comando 4. Eu coloquei, tá errado aqui na descrição.
O que recebe é a etapa 5, na verdade, que é essa daqui. Essa daqui é quando a informação chega no canal do Git, né? Então, quando a gente faz um Git push, por exemplo, né? Aqui vai chegar dados que a gente precisa repassar para o Git. Quando a gente faz um Git pull, a gente precisa repassar os dados para o client. Então, no caso da linha 4. Tá? Então, na verdade, a linha 4 e a linha 30, um recebe os dados e o outro repassa, vamos dizer assim. E no step 6, ali na linha 15, é quando o comando do Git, ele avisa, que ele falou assim, ó, para mim acabou, eu tive aqui um exit status de sucesso ou de falha, mas o comando, o que eu tinha que fazer acabou. Então, esse método da linha 15, o que ele faz é, ele pega o pattern matching ali do exit status, faz um send end of file ali para conexão, dá um exit status bonitinho e fecha a conexão. E manda o comando de stop. E é onde que finaliza. Então, assim, é assim que o fluxo de dado é controlado. E então, na verdade, o nosso módulo, o que ele faz é, ele tem uma camada SSH ali para poder saber lidar com os comandos e repassar esses comandos para um Git do server terminar de fazer o serviço. Tá? Essa é a implementação mais simples que tem de você receber, suportar um Git pull e um Git push. Tem maneiras também de você implementar o protocolo do Git inteiro na mão, e aí você não precisa do Git no server-side para isso, mas aí eu acho que vai muito além dessa versão mais simples. Tá? Bom, eu acho que eu cheguei mais rápido do que eu estava imaginando aqui nessa etapa do mão na massa. Eu vou dar um stop share na apresentação e vou mudar para o meu terminal. E eu vou fazer um Git pull e um Git push. Espero que dê tudo certo. Se não der também, depois eu prometo que eu debugo. Bom, vou dar um stop aqui e vou sharear o terminal agora, tá? Bom, aqui está o terminal, eu deixei de fundo branco para poder ficar mais fácil de ver. Eu fui aumentar a letra, mas eu acho que eu vacilei. Espero que dê para enxergar aqui. Então eu vou subir aqui de maneira simples aqui o projeto. Então logo de cara ele já mostra ali quais são os argumentos que foi informado, do systemdir, da porta. Nesse projeto aqui do Hello, é um repositório mega simples, com alguns arquivos dentro. O remote dele, para a gente poder apontar para esse projeto local, ele fica dessa maneira. Tá? Então a gente está sendo bem explícito aqui que está usando SSH. O user é um Git genérico, um user genérico que sempre é usado, meio que padrão ali do GitHub também. E ele está apontando para o servidor local na porta 4242, que é exatamente o que eu subi. Tá? Então, se eu fizer aqui um Git pull, dá para a gente ver aqui, eu vou maximizar a tela, dá para ver as etapas, né? Então, o que aconteceu aqui foi o seguinte, eu tenho duas chaves no meu... Deixa eu voltar aqui. SSH. Eu estou com duas chaves no meu agent, então toda vez que você faz uma autenticação, ele manda ele manda todas as chaves, né? Então, fica a critério de quem está recebendo saber tratar isso daí. Então, aqui a gente pode ver aqui as duas chaves aqui. E depois vem a etapa do channel up, tá aqui como step 2. E aí aqui no caso de um git pull, o comando que chega é o git upload pack. E aqui está o path do repositório, que ele pega do remote, né? E aqui são os comandos splitados e os args. Esse daqui é a informação enviada. Então essa informação ela foi enviada do Git, do meu Git server para o meu Git client. Aqui também. Aqui ele finaliza com o exit status, né? Então aqui ele recebeu uma confirmação, finalizou. Aqui é o terminate, que eu não lembro de ter colocado, mas tá aí, tudo bem.
Aqui eu mostro aqui no final como que está o estado, como que é o estado da iteração. Então, o que eu vou fazer aqui de exemplo? Eu vou fazer só vou subir um arquivo, baixar num outro repositório que eu tenho. Então, eu vou fazer um echo aqui, um hello conf aqui txt. Vou adicionar esse arquivo. Então, aqui a gente fez o push, aqui são as mensagens do push, de como que chega. Então, mais uma vez, vem as chaves, né? Quando a gente faz um push, o comando que chega é o git receive pack, que é o que faz sentido, né? Porque quando a gente está fazendo um push, a gente está falando para o servidor receber, né, esses dados. E aí aqui a gente tem as etapas onde os dados são trafegados e a finalização da conexão. E aí, o que eu vou fazer? Eu tenho um outro repositório aqui, que é o hello2, e ele ainda não tem, né, o push que eu acabei de fazer lá no hello1, então eu vou dar um git pull nele. E aí, o arquivo está aqui. Deu tudo certo. Então, a gente tem aqui o conf txt. Beleza. Aqui estão os comandos, né, do nosso git pull dessa vez, aqui para atualizar. Então, dá para ver aqui que trafegou um pouco mais de dado aqui. E quando a gente faz um git pull, o comando que o servidor recebe é um git upload pack, né? Que é, mais uma vez, tipo, servidor, me manda os dados aí. E aí, assim, a gente consegue suportar um repositório Git usando Elixir, que é essa a experiência que eu quis fazer. E a ideia, na verdade, agora seria ter uma lib que facilita mais tudo isso, para você poder usar em diferentes casos. Eu vou dar um stop share no meu terminal e vou voltar para a apresentação. Aqui. E antes de... Bom, finalizando, é isso que eu tinha para apresentar. Eu acho que a gente vai ter tempo para perguntas. E uma outra coisa que eu gostaria de falar é que existem várias libs, né, que facilitam também lidar com SSH, tanto com SSH client quanto server. Tem uma lib muito interessante, eu não lembro o nome agora, mas depois dá para dar uma googlada sobre isso, que permite, por exemplo, você acessar o seu terminal da BIM via SSH, né? Então você consegue fazer um secure share do seu terminal do seu BIM. E a ideia é que você tendo esse controle, né, de um repositório Git, dá para você tratar isso de N maneiras diferentes. Por exemplo, daria para receber, sei lá, configurações do seu projeto e atualizar isso em real time. Dá para pensar em um monte de coisas aí que dá para fazer. E é isso. Aê! Boa! Bacana demais. Rapaz, que máquina poderosa essa máquina virtual dela. Eu espero não ter sido muito rápido. Não, deu certinho. Sobrou só Deu certinho. dois minutinhos aqui. Show. Então, se o pessoal aí tiver pergunta para fazer, pode mandar que a gente já joga na tela aí. Eu queria fazer algumas já, tipo, eu vi que mesmo sendo uma coisa de caráter experimental, você conseguiu avançar bastante, né? Aí eu queria perguntar como que você veria uma coisa parecida com essa evoluindo para se tornar algo como uma coisa, digamos assim, production ready, né? Para você arredondar, tipo, que tipo de coisas você acha que faria em cima disso para arredondar ainda mais? Essa é uma pergunta muito interessante, porque quando a gente sabe que o ambiente de produção é bem diferente do ambiente local.
Eu tenho certeza que a primeira parte para ser um Product Head seria dar uma tunada ali no Daemon Options, né? Tem bastante config de SSH que a gente tem que ver com carinho ali, até por questão de segurança também. Mas ali tem algumas opções, por exemplo, de login paralelo, de você aceitar sessões, né? Qual que é o número máximo de sessões do SSH. Então, eu acho que a primeira etapa seria dar uma tunada nesse ponto, assim, sabe? Legal, faz bastante sentido. É muito bom. Eu sempre me impressionei muito com essa coisa das possibilidades que a gente tem dentro da BIM, coisas que parecem com coisas do sistema operacional, mas na verdade não são do SO, né? Às vezes você pensa que é do SO, mas está lá. Então, outro dia eu estava navegando e descobri que tem, tipo, resolução de DNS dentro da própria BIM. Então, Sim. você tenta fazer um request externo, você acha que está batendo no sistema operacional, mas aí você está batendo num pedacinho da BIM lá que guarda cache de DNS e tudo mais. Né? Acho bem interessante esse tipo de assunto. E, bom, espero que vocês tenham gostado da palestra. Foi legal que até casou bem assim o tema, né? Teve muita. Teve um certo live coding aqui com o IX, né? Com o repo do Elixir. E a nossa próxima palestra tem tudo a ver com isso. Então, se vocês gostaram, fiquem por aí, que vai ser bacana também. Vai continuar nesse mesmo clima aqui de terminal e tudo mais. Show. Beleza. Valeu, Roger. Valeu. Obrigado, Beto.